Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Livro de Apocalipse, Jesus fala com 7 igrejas. Uma delas, a igreja de Laodiceia. E no meio da fala de Jesus para aquela igreja, Jesus diz assim: por você não serem nem frio, nem quente, vomitar-te-eis da minha boca. Então a nossa pergunta é a seguinte: você é frio? Você é quente? Ou você é morno? Essa palavra cabe para o pastor. Essa palavra cabe para cada um de nós aqui. Você é frio? Você é quente? Ou você é morno? Então abra comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, no capítulo 3. É o texto que vai servir de base, capítulo 3 de Daniel, para a nossa devocional. Verso 19, um versículo só. Verso de número 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. Quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais? Essa é a pergunta. O que a gente faz? Como é que a gente enfrenta a fornalha aquecida 7 vezes mais? Se você ler todo o capítulo 3 de Daniel, você vai ver que Nabucodonosor mandou construir uma estátua, e essa estátua tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Uma imensa estátua, bonita estátua, e a ordem era para que todos lá na Babilônia se ajoelhassem diante dessa estátua e adorassem essa estátua. Todos deveriam fazer isso, tanto os babilônicos como os povos que eles tinham trazido escravos, cativos, para o seu país, depois das guerras. Todos deveriam se ajoelhar diante da estátua de ouro. Se você ler todo o capítulo 3 de Daniel, você vai entender a história, que não é difícil de ser entendida. Muito bem. E a estátua, então, ali, bonita, de ouro, exposta, para que todos adorassem. Só que havia uma intriga palaciana nessa situação. O que havia por trás dessa estátua? Que Sadraque, Mesaque e Abdinego, junto com Daniel, adoravam o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E eles tinham que achar uma maneira de punir esses homens. E eles não encontravam uma maneira, porque eram homens jovens, de boa fama, jovens comportados, jovens que não causavam mal nenhum, jovens que adoravam a Deus. E ali na Babilônia, eles sabiam disso, ficaram sabendo, observavam a vida desses 4 jovens. Então, eles resolveram, já que eles oravam ao Deus verdadeiro, levantar essa estátua para que toda a população adorasse a estátua. E quem não adorasse deveria ser jogado numa fornalha ardente. Deram essa sugestão para Nabucodonosor, ele concordou, levantou a estátua. Meus irmãos, é interessante que eles tentaram pegar esses 4 jovens pela vida espiritual deles. Na vida espiritual.
a santidade daqueles jovens, a vida que eles levavam diante de Deus, incomodava os demais funcionários de Nabucodonosor. A vida santa que eles levavam incomodava. Eles não suportavam mais ver aqueles 4 jovens de joelhos adorando a Deus, orando pelo menos 3 vezes ao dia. Não conseguiam ver aquilo, se incomodaram com aquilo. A sua vida cristã aqui nesse país, eles não estavam lá imigrantes. Eles foram para a Babilônia obrigados, exilados. Nós viemos para os Estados Unidos porque decidimos vir. Quem imigra decide vir. Uma decisão própria. Eles foram levados para a Babilônia obrigados a irem. Eles foram exilados, eles tinham que ir, de qualquer maneira, para um país estranho. Longe da família, sem saber o que esperava por eles, sem saber a língua, são levados por Nabucodonosor em 605 a.C., quando ele invadiu Jerusalém. Levanta a estátua. E então, aqueles jovens resolvem no coração não se ajoelharem diante da estátua. Aqueles outros administradores, aqueles outros funcionários de Nabucodonosor, correm avisar Nabucodonosor: olha, os 4 que trouxemos, ou 3, não temos aqui a notícia de Daniel. Tudo indica, porque Daniel era o supervisor dos 120 funcionários de Nabucodonosor, tudo indica que Daniel estaria viajando, não estaria na época na Babilônia, porque ele tinha que tomar conta de todas as províncias da Babilônia. Viajava muito. Era o representante de Nabucodonosor em toda a Babilônia. Estavam lá então apenas esses 3 amigos de Daniel. Então, o Sadraque, Mesaque e Abdinego estão lá. Nomes que os babilônicos deram a eles. Mudaram o nome deles, mas conseguiram mudar eles só por fora. Ontem a gente viu isso lá no retiro. Não conseguiram mudar por dentro. O coração deles, a fé que eles tinham dentro deles, não conseguiram. E então, verso 16, eles são ameaçados de morte. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam o rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Quando veio a sentença, que eles deviam ser jogados na fornalha ardente, não precisamos nos defender diante de ti. Vocês acham que eles não sentiram medo? Medo é natural. Medo é um sentimento natural, é um sentimento de preservação. Se você tem medo, você recua e você preserva a sua vida. Imagina a situação daqueles 3 jovens, agora com essa sentença, serem jogados numa fornalha. Não custava nada eles se ajoelharem ali um pouquinho e já estava tudo pronto. Nós não adoraremos a tua ou a sua estátua. Eles disseram para Nabucodonosor. Sabe por que eles resistiram, irmãos? Porque crente não tem medo de morrer. Quer matar a gente? Pode matar, que a gente vai ficar melhor do que aqui na Babilônia. A gente vai habitar os céus com o nosso Deus para sempre. Crente não tem medo de morrer. Esse é o pensamento que toma conta daqueles 3 jovens. Querem nos matar? Oh, que glória! O apóstolo Paulo vai tocar nesse assunto, né? Ele diz: eu quisera partir desse mundo, mas eu ainda tenho que ficar aqui por algum tempo. Eu queria estar com o Senhor, mas eu preciso ainda fazer uma obra aqui nesse mundo. Então, a ira do rei se acende.
A fornalha é aquecida 7 vezes mais. Os soldados que irão levar ou que levam os jovens para jogar na fornalha morrem queimados. Irmãos, a gente só acredita nessa história porque está na Bíblia. Porque é obra de Deus. É coisa que Deus fez. Porque Deus cuidou. E então um milagre acontece. Diz que ao invés de 3, Nabucodonosor vê 4 homens andando na fornalha. Olha o versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. Verso 25. Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Há uma interpretação aqui de que esse quarto jovem seria Jesus, a presença de Deus, ou um anjo enviado por Deus para proteger os seus servos. Deus usou muito anjos, eu gosto dessa linha, anjo ali para proteger, porque a Bíblia diz o quê? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu vejo 4, diz o rei Nabucodonosor. Eu vejo 4. É um milagre. Meus irmãos, vamos repetir, vamos relembrar. Quando não tem explicação, é milagre. Se tiver explicação, não é milagre. Se a ciência explicar, se um livro de biologia explicar, se a física explicar, não é milagre. Agora, quando não tem uma explicação, é um milagre. O que é um milagre? É uma intervenção de Deus aqui nesse mundo para mostrar o poder dele. Isso é um milagre. E aí ele faz de um jeito que só ele sabe fazer, que ninguém esperava. Você já esteve diante de um problema? Eu já estive. Qualquer área. Relacionamentos, dinheiro, saúde. Eu estou diante do problema, aí você fica pensando assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com fulano, se não der eu vou falar com ele, se não der eu vou fazer um telefonema aqui. Esse é um plano. Se não der certo, eu vou fazer assim, eu vou no Brasil, eu falo com a minha tia, a vovó tem um dinheiro lá, e eu resolvo assim. Se não der certo, eu vou fazer assim. Eu vou no médico, vou falar com um especialista, vou levar meu filho, vou fazer uma consulta por telefone, vou arrumar um dinheiro, vou pagar a consulta em particular, vou fazer assim. E aí você vai orar. E não acontece nada daquilo que você pensou que era a solução. Deus vem e faz tudo diferente. E você fala, mas essa ideia eu não tive. Isso eu não pensei em fazer. Isso é um milagre. É Deus interferindo na nossa vida. Meu primeiro ponto aqui, que eu queria destacar, versos 16 e 17, a fé destes jovens. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei. Verso 16. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Não precisamos. Nós abrirmos a boca para nos defendermos. Meus irmãos, eles estavam preparados para o dia mau. O que eu quero dizer com isso? Eles não precisaram naquela hora se ajoelhar, gritar, suplicar, fazer uma vigília, jejuar para escapar daquela situação. Nós estamos aqui, o Nabucodonosor
nós não precisamos nos defender diante de ti. Vamos ver se os jovens entendem essa ideia. Eles estavam preparados espiritualmente para aquele momento. Vamos pegar um exemplo que vocês conhecem bem. Você tem uma prova difícil para fazer. Meu problema na escola era com química. Não sei qual é o seu problema. Se é com inglês, se é com matemática. Meu problema era com química. Como é que eu tinha que fazer para tirar uma boa nota em química? A prova era quinta-feira. Eu não podia estudar quarta-feira à noite. Botar até uma garrafa de café do lado, e começar a pegar o livro de biologia e começar a estudar e as fórmulas e decorar tudo aquilo, e mais um gole de café, e deu 11 da noite, deu meia-noite, deu 1 da manhã, e eu estou ali, e eu escrevo, boto num papel as fórmulas, e de última hora. O único jeito que eu conseguia tirar boas notas era 2 meses antes, 3 meses antes, quando a professora de biologia dizia que ia ter prova em tal dia, eu começava a rever a matéria. Eu começava a estudar. Eu chegava em casa e revisava a biologia. No outro dia, eu dava mais uma olhada em biologia. Quando chegava no dia da prova, eu estava preparado para fazer a prova, para tirar a tal de nota 7, para passar por média. Só os antigos que lembram disso. Esses jovens estavam preparados espiritualmente, eles buscavam a Deus todos os dias. Quando chegou a prova, eles estavam tranquilos, podiam dizer para Nabucodonosor: pode jogar a gente na fornalha, nós estamos preparados. Eles não se desesperaram num preparo de última hora. Fé é isso. É diariamente você cultiva a fé num relacionamento pessoal com Deus, tá? Pastor, ora por mim que eu vou fazer uma prova. Já ouviram isso? Já fizeram isso? Pastor, ora pelo meu filho, ele vai fazer uma prova difícil para passar num concurso. Então, e aí, está estudando? O Senhor proverá, pastor. Então vou dar a dica aqui, ó. Estude como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Essa é a fórmula. Você vai passar na prova. Pegaram a dica? Como se tudo dependesse de você, estude. Como se tudo dependesse de Deus, ore. Não tem como dar errado essa fórmula. Não tem como. A fé desses jovens, tranquilamente, eles estavam preparados. Eles não se desesperaram na hora daquele aperto, na hora de estarem na frente da fornalha, aquecida 7 vezes mais. Eles não precisaram se desesperar. Meus irmãos, na hora das nossas crises, nas crises da vida, quando a vida dá pancadas na gente, Deus nos livra logo. Eu oro, no outro dia, eu estou livre, está resolvido o problema. Em outros momentos, eu oro, eu busco, e não vem solução nenhuma. Mas eu tenho uma certeza, Deus está comigo. E Ele vai me ajudar a passar aquela enfermidade, Ele vai me ajudar a passar aquela crise financeira, Ele vai me ajudar a administrar aquele relacionamento difícil. Ele está comigo. Por que eu creio assim? Porque a Bíblia diz: eis que estarei convosco todos os dias da nossa vida. Ele anda conosco. E aí já sabemos, né, irmãos? Enquanto aqui nesse mundo decaído, esse mundo que jaz no maligno, não tem como escapar. Se sai de uma crise e mergulha noutra. É assim aqui nesse mundo decaído. Ai de nós se não tivermos Jesus na nossa vida.
lição que eu aprendi e compartilho com vocês, maravilhosa, está no versículo de número 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Quando a fornalha está aquecida 7 vezes mais lá no college, quando a fornalha está aquecida 7 vezes mais lá na sua família, esse problema aí de família que você tem, 7 vezes mais, quando a fornalha está aquecida 7 vezes mais na sua saúde, e você não tem plano de saúde, e você não sabe o que vai fazer, é a grande hora de você dar testemunho. O Nabucodonosor reconheceu, olha o que ele fala: o Deus de vocês, o Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Meus irmãos, por qual prova você está passando? É o momento de você dar testemunho. Aliás, Deus não era conhecido, o Deus vivo não era conhecido na Babilônia. Não conheciam. A ida desses 4 jovens para a Babilônia, para trabalharem no palácio de Nabucodonosor, Deus tinha um propósito: que o nome dele ficasse conhecido na Babilônia, e assim aconteceu. Eu não acredito que ninguém que está me ouvindo agora, aqui ou na internet, veio para esse país, tem Jesus como Salvador, veio para esse país só para ganhar dinheiro. Não acredito. Se Deus permitiu que você viesse, é para tornar o nome dele conhecido, lá naquele escritório, lá naquela obra, lá naquele prédio, com aquele vizinho, com aqueles amigos que não conhecem o Salvador. Não foi só para você fazer dinheiro. Era para o Deus verdadeiro ser conhecido na Babilônia, através das nossas vidas, das suas vidas, jovens todos, para Deus ser conhecido onde nós estivermos. Onde nós estivermos, que Deus quer ser conhecido, e Ele vai usar a nossa vida nisso. E o rei Nabucodonosor dá esse testemunho: o Deus Altíssimo tirou vocês dessa. Que coisa fantástica, que testemunho poderoso que esses jovens dão ali naquele outro país. Testemunho tremendo. Pais, mãe, deixa um legado de fé para os seus filhos, tá? Deixa um legado de vida cristã para os seus filhos. Deixa um legado de fé. Deixa Jesus bem claro no coração deles. O grande legado, pai, que você tem, mãe, para deixar com seu filho é legado espiritual. Por quê, irmão? Olha o texto bíblico. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos procurando todas as demais coisas, e se sobrar um tempo, a gente vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Ajude seu filho, dê esse legado a ele, para ele enfrentar esse mundo, e as pessoas olharem para ele e dizer: esse aí adora o Deus Altíssimo, esse aí veio de berço cristão, conheço o avô dele, conheço os pais dele. Deram um testemunho. Nunca deixe, outra lição que eu aprendi aqui, nunca deixe de adorar a Deus. Não importa as circunstâncias.
Nunca deixe. Foi colocado diante daqueles jovens uma estátua de ouro, que aquela estátua deveria substituir o Deus verdadeiro. Eles disseram não, não. Toda semana, não só para os jovens, para todos nós, são colocadas estátuas na nossa frente para a gente adorar. Você sabe qual é a estátua que está posta na sua frente? Trabalhar mais dinheiro. E você se esforça. A estátua se dá, se trabalha para agradar, para conseguir. Qual é a estátua que tem sido posta na sua presença, na sua frente? Qual? Botaram essa estátua de ouro e eles disseram, não, nós não vamos trocar de Deus. Então, meu irmão, meu jovem, igreja que me ouve, nunca deixe de adorar o Deus verdadeiro. Tem gente entre nós, tem gente aqui nesse país adorando a estátua do dinheiro, adorando a estátua do lazer, adorando a estátua do trabalho, adorando a estátua do prazer da carne. Tudo estátuas colocadas diante de nós. Você decide. Nunca pare de adorar o Deus verdadeiro. E ainda uma outra lição que me tocou o coração aqui no texto, está no versículo de número 21, e eu já estou terminando. Verso 21 diz assim: e os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Que legal isso. Os 3 amarrados, passaram juntos a situação, agora os 3 amarrados, os 3 jogados na fornalha. Como é bom a gente ter amigos na hora da fornalha quente. Na hora que a fornalha é aquecida 7 vezes mais. Aquele amigo que vai até o fim. Procure esse amigo que tenha a sua fé, para ele colar com você. Para na hora da prova, ele ser o seu amigo e ir até o fim. Lembra daquela definição de amigo que o jornal francês fez o concurso algum tempo atrás? O jornal fez o concurso, a pergunta para os eleitores era a seguinte: o que é amigo? O que é amigo? Todo mundo deu, é isso, é aquilo, que mora com você, que te ajudou. A frase que ganhou foi a seguinte: amigo é aquele que entra quando todo mundo sai. Você tem amigos assim? Não me vem com esse papo de Facebook, tá? Um amigo falou para mim esses dias, estou abrindo outro Facebook porque deu mais de 5.000 amigos e eu tenho que abrir, o seu Facebook fechou lá, eu tenho que abrir outra página. Você não tem amigo? Eu falei na cara dele, você não tem 5.000 amigos, rapaz? Você tem 5.000 conhecidos. Se precisar $100, liga para um deles. Se estiver internado no hospital, pede para um deles ir procurar fazer uma visita para você e conversar com o médico anestesista para ir lá anestesiar você. Um desses aí, desses 5.000. Facebook a gente tem conhecidos, e olha lá. Tem gente lá que a gente aderiu lá e nem sabe quem é direito, pediu para ser amigo e a gente clica lá para... Você não tem amigo no Facebook, meu jovem? Agora não é mais Facebook, eu estou atrasado pra caramba, né? Eu comecei no Orkut, fiquei feliz, fui para o Facebook, e agora nem o Facebook vale, tem que ter Instagram. Já está indo também, né? Você não tem amigos ali. Você tem ali conhecidos, que nem um oi dão de manhã para você. Conhecidos apenas. Então, os 3, fechados,
passam pela prova. Daí a importância da igreja na sua vida. Da igreja. Para de menosprezar a igreja. Para de criticar a igreja. A igreja. Não quero exagerar aqui, irmãos. A começar por mim. A maioria de nós aqui, eu inclusive, temos poucos relacionamentos aí fora, só relacionamentos comerciais, profissionais, pouquíssimos, alguns nem têm amigos, relacionamentos aí fora, de festas, de viagens, de aniversário, nem tem. Mas aqui na igreja tem amigo, temos amigos, temos amigos. Sabia que 83% das pessoas, o único abraço que elas ganham é domingo na igreja? É na igreja domingo. E como o seu abraço pode ser abençoador? Como a sua palavra de ânimo ao irmão, num aperto de mão, pode ser abençoador. Então, como é bom ter irmãos em Cristo, como é bom estar juntos, como é bom a gente ter alguém em quem nos apoiar, quando a fornalha está aquecida 7 vezes mais. E aí Jesus orou. Eu não oro, João 17, eu não oro só por vocês, meus apóstolos. Eu oro também por aqueles que hão de crer, para que todos sejam um. Jesus se preocupou com isso, que tivéssemos amigos. E termino voltando lá para Apocalipse. Se você quiser abrir comigo, eu vou gastar 4 minutos ainda para terminar em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, na palavra, completando tudo isso que falei, da fornalha ardente. Apocalipse 3, no versículo de número 16, a igreja de Laodiceia. Como eu disse, Jesus falou, a carta deixou para 7 igrejas. Aqui está a igreja de Laodiceia, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém. E continua, versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim como você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando é que a gente vomita, irmãos? Quando a comida faz mal. A gente vomita. Por seres morno. Olha aqui que Jesus diz. Por isso, estou a ponto, quase, vomitando você da minha boca. Não quero você. Vômito, vou vomitar você. Eu prefiro você quente ou frio, porque daí você já tomou o destino que você queria para a vida. Já queria para a vida. Decidiu. Vomitar-te-ei da minha boca. Estou quase fazendo isso. Deixo com você então para você cumprir, você fazer o versículo 20, um pouquinho mais abaixo, quando Jesus diz assim: eis que estou o quê, irmãos? À porta e bato. A gente usa esse versículo para falar com um não crente. Não é para não crente, essa palavra não é para não crente. Essa palavra é para crente. Essa palavra é para uma igreja. Essa palavra é para quem já aceitou Jesus e está frio ou morno.
Mas ele dá uma orientação, ele dá uma solução. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Está à porta dos nossos corações hoje de manhã, batendo. E o nosso coração tem uma fechadura. O pessoal da construção aí vai entender. Nosso coração tem uma fechadura, uma maçaneta, que só abre pelo lado de dentro. Entenderam a ideia? Só abre pelo lado de dentro. Você é que tem que abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Abaixe a sua cabeça agora. Jesus, eu tenho certeza, está batendo. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus fazer aquela obra maravilhosa. E pode a fornalha ser aquecida 7 vezes mais. Você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho. Sim. Você vai continuar adorando. O nosso Deus vai nos tirar dessa situação. Cheios de fé. Cheios de fé. O nosso Deus é o mesmo Deus que livrou esses jovens da fornalha ardente. É o mesmo Deus. E Paulo vai nos dizer em Romanos 5 que a tribulação produz perseverança. Está passando por uma tribulação, irmão? Está na fornalha, irmão? A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz esperança. E a Bíblia vai dizer: é bom ter esperança e esperar com paciência no Senhor. Quando a fornalha for aquecida 7 vezes mais, quem sabe já está aquecida 7 vezes mais, é hora de exercitar a sua fé, meu irmão. Você vai poder dar testemunho dessa situação. Não pare de adorar. Não se afaste do crente, dos seus irmãos. Os 3 estavam juntos até o final. Juntos. Hoje à tarde leia o resto da história. Deus amado, nesse instante eu quero te pedir por aquelas pessoas que estão na fornalha ardente. De todo tipo, Senhor. Eu quero te pedir por aquele jovem, Senhor, que está sendo colocado diante de algum tipo de estátua. A estátua dos prazeres deste mundo, a estátua do dinheiro, a estátua dos títulos, que eles possam renunciar e ficarem com Jesus. Ajuda, Pai. Ajuda, nosso Deus. Nós queremos ter experiências, ó Pai, como essas narradas na Bíblia, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus e Tu és o Deus da Bíblia. E nós cremos em Ti. E nós não queremos que essa Tua palavra seja apenas uma leitura, uma história distante, lá de 605 a.C. Ajuda, Senhor Deus, a termos essas experiências, porque Tu és um Deus poderoso, e Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém.